E aí estourou a guerra na Ucrânia. E aí veio uma nova percepção, não, essa guerra não vai durar muito tempo. E eu lembro de ter me assustado muito com uma fala do presidente da França, o Emmanuel Macron. A gente tem que se preparar para uma guerra longa. Essa guerra não vai ser curta como estamos prevendo agora. E isso está acontecendo, quase um ano já de conflito e cada vez novas escaladas de violência, de retórica, e a guerra vai seguindo. Para isso que a gente convidou aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, alguém que possa conversar com o nosso ouvinte para explicar o que pode acontecer daqui para frente. Qual que é o momento dessa guerra e o impacto que isso está trazendo para as relações internacionais agora. A gente convidou, e ainda bem que aceitou, o Manuel Furriela conversar com a gente, professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, obrigada por vir aqui para a Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia. Professor, bom dia para o senhor. Eu queria começar a partir do que disse a Ana, né? A gente vai completar já um ano de guerra, com perdas dos dois lados. Eu não sei quem é que ganha com uma guerra como essa. A gente sabe que na guerra há um comércio que se estabelece, materiais bélicos, enfim, isso tudo a história mostra. Nesse caso da Rússia e da Ucrânia, eu não sei se esse ganho, entre aspas, compensa tudo que está acontecendo no mundo em função desse conflito armado. E aí eu queria começar com o senhor a partir do que disse o presidente Lula nesse encontro recente que ele teve com o primeiro-ministro alemão. Parece algo trivial que ele falou, mas me chamou a atenção. Ele disse que às vezes que ele acha que Ucrânia e Rússia querem acabar a guerra, mas não sabem como mais. Não tem mais retorno possível do ponto em que chegou essa guerra. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, se faz algum sentido isso, professor. Faz sim. Essa colocação é totalmente pertinente, né? Quando você entra num conflito dessas dimensões, onde o objetivo inicial era né, e torna-se outro, você começa a entrar numa situação realmente praticamente sem saída, até porque nenhuma das partes se satisfaz, nem mesmo com um acordo, com uma composição. Então, realmente a colocação do presidente Lula faz todo sentido. E também faz sentido a colocação dele de que o Brasil não vai enviar armamentos, não vai se envolver diretamente de nenhuma forma, que também era a colocação, não é, do presidente anterior, do presidente Bolsonaro. Então, tornou-se uma colocação de Estado, uma colocação do Brasil. O Brasil está à disposição para ajudar que as partes se componham, mas não vai enviar tropas já não enviaria, né? Não vai enviar equipamentos militares, isso chegou a ser requisitado ao Brasil, não vai ter nenhum envolvimento, o Brasil não agregaria nada e só serviria para alimentar o conflito. Mas o que a gente tem aqui é uma situação realmente de difícil resolução. O conflito começou há quase um ano atrás, como vocês lembraram bem, onde a Rússia acreditava que iria subjugar rapidamente a Ucrânia. O presidente Zelensky era, e aqui pouca gente fala disso no Brasil, impopular. A Ucrânia é um país com muitos problemas, né? Elegeram um comediante, um ator, o presidente Zelensky, justamente como voto de protesto, e ele foi o presidente ali no período da invasão, no período da guerra. Então, em uma análise fria e equivocada que acabaram fazendo, ele cairia, ele seria derrubado numa invasão russa. A Rússia é uma potência militar muito, mas muito superior à Ucrânia, só rivaliza com os Estados Unidos em termos mundiais, e aí a partir dali a Rússia iria impor as suas vontades. Quais seriam? Que a Ucrânia não entraria na OTAN nem na União Europeia, que a questão da Crimeia se daria por resolvida de vez, ou seja, que a Crimeia faria parte do território russo, e a partir dali estaria tudo resolvido, seria constituído um novo governo na Ucrânia. Nada disso aconteceu. A Ucrânia mostrou um poder de resiliência, um poder forte ali por parte da sua população, das suas forças armadas de resistência. O Zelensky se tornou um líder para aquele país, é o que ele é agora, um ótimo comunicador, né, tem mostrado ali uma capacidade, inclusive, de articulação internacional. Então, a partir do momento que o cenário não era o que a Rússia esperava, tudo se alterou. Mas o que eu acho que é uma pena é o fato de que, mais ou menos quando a guerra chegou a um mês, como a Rússia viu que não ia conseguir o que queria, e a Ucrânia já estava dominada, ali poderia ter surgido uma composição
que não seria, né, ruim para nenhuma das partes, né? Exigir uma neutralidade da Ucrânia, por exemplo, no ingresso nessas organizações internacionais. Mas aí quem não quis a composição foi a Ucrânia, e a Rússia mudou totalmente o seu projeto. Qual é o projeto agora da Rússia? Tomar entre 19% e 22% do território da Ucrânia para resolver as suas questões de fronteira a partir da tomada do território ou parte do território ucraniano. Então, como é que agora a gente vai ter um acordo, né? O acordo, qual é o termo agora? Pela Rússia, que a Ucrânia aceite ceder parte do seu território, algo inaceitável pela Ucrânia. Então, o impasse agora é esse, e por isso que é difícil a resolução do conflito, porque nenhuma das partes vai aceitar ceder o que a outra quer. A Ucrânia quer ser desocupada e indenizada, e a Rússia quer parte do território ucraniano. Então, o impasse está instalado. Então, realmente, concordo com as análises internacionais, é muito difícil a gente conseguir uma composição, e concordo com a análise do presidente brasileiro, que mesmo as partes envolvidas, as duas principais no conflito, não conseguem viabilizar uma saída dessa situação. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, bom, e aí quando a gente fala na duração dessa guerra, a gente fala também das escaladas, né, de violência e de apoio também de outros países à Ucrânia. Desde o começo, na verdade, né, havia ali um flerte da Ucrânia com alguns países do Ocidente, com a questão também da OTAN. E a guerra estourou e esses países acabaram ficando ali na obrigação de dar algum tipo de ajuda financeira ou militar por meio de equipamentos de guerra, e agora tem a questão dos tanques de guerra, né? Inclusive com um apoio que tem sido visto com um simbolismo muito grande, que é o da Alemanha, que pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, salvo engano, né, se propôs a ajudar militarmente algum país, algo que não acontecia há muito tempo. Eu queria que o senhor analisasse esse fato também, e qual que é o potencial dessa escalada, porque a gente já viu em outros momentos algo no sentido de, bom, agora a gente está vendo um poderio bélico muito forte sendo encaminhado para a Ucrânia, pode ser que o conflito tenha um desfecho. O senhor acha que é o caso agora com o envio desses tanques, são mais de 100, né, que podem ser enviados para a Ucrânia? Qual que é o peso que isso traz para esse episódio da guerra? Bom, primeiro, envolvimento internacional nesse tipo de conflito, né, que a gente chama de guerra por procuração, que é envolvimento externo num conflito que parece que só está ali Rússia e Ucrânia, mas na verdade tem interesse internacional muito grande, né, em relação a vários países, várias potências. Quando você tem uma das partes sendo apoiada por agentes externos, como a Ucrânia apoiada por Canadá, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental principalmente, o nível de apoio também tem que ser dosado, porque veja só, se for dado um apoio muito substancial à Ucrânia, a leitura da Rússia pode ser qual? Que esses países fazem parte da guerra também, né? Então, se eles estão apoiando, enviando recursos militares muito substanciais e econômicos, então é porque eles estão na guerra também. Então, esse tipo de linha é que é muito complexa, né? O apoio internacional, ele acaba acontecendo, não é? É comum nesse tipo de conflito. A gente teve isso nos anos 60 e 70 na Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos tinham tropas dentro do Vietnã, e a então União Soviética e outros países apoiavam os insurgentes, mas não diretamente envolvendo-se na guerra. Então aí a gente tem uma linha, né? Essa decisão recente de envio de tanques vai sim ser um apoio muito forte à Ucrânia, mas não determinante. Caso seja, é o que eu mencionei. A Rússia pode entender que esses países também fazem parte da guerra, a gente teria uma internacionalização do conflito, aí sim a situação ficaria ainda mais perigosa para o mundo todo. Então tem que se tomar um pouco de cuidado. Mas o envolvimento, né, como você falou, por exemplo, da Alemanha, ele é único desde a Segunda Guerra, porque tanto a Alemanha quanto o Japão, por força até das suas normas internas, das suas constituições, eles estão proibidos de terem armamentos que sirvam para ataques internacionais. Eles têm que se organizar para proteção, armamentos defensivos, né? Então, pelo contexto da Segunda Guerra, foram as potências derrotadas à época, então foi exigido isso deles nos termos ali nos acordos de derrota, né, de aceitação de que tinham sido derrotados.
Mas eles têm equipamentos importantes, vão enviar. Mas esse envio, né, dos tanques, apesar de reforçar bastante, é o que eu disse, dificilmente será suficiente para repelir por completo a invasão russa, ou seja, para desocupar o território ucraniano, e caso isso fosse possível, pode ter essa leitura de um envolvimento internacional no conflito. É algo muito, muito perigoso, né? Mas a intenção das potências internacionais em dar um reforço à Ucrânia é para tentar melhorar o cenário de uma possível negociação. É mais uma aposta para tentar resolver. Porque veja só, se aos olhos da Rússia a Ucrânia apresentar uma resistência ainda maior à invasão, pode-se calcular dentro da própria Rússia que é melhor sentar e tentar fazer uma composição. Então agora no xadrez, no jogo de xadrez, é uma nova aposta ocidental, né? Eu falei das outras formas de resolver o conflito, que elas não aconteceram nesse um ano, as potências agora fazem uma aposta. Não vão reforçar a Ucrânia a ponto propriamente dela ter um poderio militar muito grande e elas serem consideradas envolvidas, mas vão dar um apoio ali sim para que fique mais caro, mais difícil para a Rússia e de repente por aí chegue-se a uma conversa, uma composição. É mais uma aposta, mas infelizmente eu acho que também por aí não vai se resolver. Bom, há uma preocupação de até que ponto o Vladimir Putin poderia estar blefando, né, Agostinho? Então, a gente já teve aí, essa semana surgiu o relato, inclusive, do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de que houve uma ameaça com mísseis, mas isso antes da guerra explodir, e de fato a guerra explodiu, não havia uma crença de que isso poderia acontecer, mas o senhor acredita que nesse momento, quando a gente fala que é perigoso, que haja aí um limite cruzado, que a Rússia entenda que os outros países estão apoiando, que a Rússia tem a capacidade ainda, e eu estou falando de exército, de armas, de dinheiro para isso, de atacar outros países, porque aí a reação seria muito violenta, a gente não gosta nem de pensar nas consequências. Mas nesse momento a gente está mais num posicionamento que pode estar próximo ao blefe ou não? Há ainda capacidade, possibilidade da Rússia expandir esses ataques? Bom, primeiro o blefe não é novidade, estão apresentando como sempre. Né? Exato. Não é. Tem sempre dois blefes da Rússia em relação à Europa. Um é que vai parar de vender gás, vai parar de enviar o gás, né? Que é um pesadelo para a Europa. É um recurso natural energético determinante para o desenvolvimento europeu. Não só aquecimento doméstico, que é muito mencionado, mas você tem ali o parque industrial alemão com uma dependência disso. Aliás, né, nesse xadrez internacional, a Alemanha tem tomado prejuízo porque ela está tendo que alimentar energeticamente o seu parque industrial com recursos muito caros, né? O gás liquefeito que está vindo ali do Oriente Médio. Muito, muito mais caro, então torna mais cara também a produção, prejudica a economia alemã. E o outro blefe é o famoso blefe da utilização das armas nucleares, porque só ela tem 5.000 ogivas, junto aí com os Estados Unidos, que tem também mais ou menos a mesma quantidade, né? Então você tem 5, 6 países no mundo com armas nucleares que podem atingir qualquer região do globo, mas com volume mesmo, com condições bélicas determinantes, né, com condição de vencer mesmo um conflito utilizando esse tipo de arma não convencional. Quem tem é a Rússia e os Estados Unidos. Então esse blefe já veio em 1994 por Boris Yeltsin, já vem em várias oportunidades, né? Ou vem na forma de lembrete, o que não precisa lembrar que todo mundo já sabe, ou vem na forma de ameaça. Então não há novidade. Mas é óbvio, né, que a Rússia ela não vai entrar numa situação dessa, porque significaria algo que de difícil cálculo, né, em termos de destruição internacional, uma enormidade, uma catástrofe global, e em termos de resultado depois de um problema, de um conflito nuclear, o que resultaria, ou se a Rússia se sairia bem disso, é improvável. Ela seria completamente também destruída, então a gente teria consequências aí imprevisíveis e nefastas. Então é evidente que esse tipo de solução fica muito na retórica e no blefe. Mas essa linha que você lembrou e que eu tinha falado, de até que ponto, né, as outras potências podem apoiar a Ucrânia e você não tem uma internacionalização, essa é uma linha constante. Né? Então, segundo alguns analistas militares, para que a Ucrânia tivesse efetivamente
ou fizesse efetivamente uma diferença bélica, envio de tanques, eles teriam que enviar entre 400 e 450 tanques. Eles estão enviando menos do que 100. É importante, é um recurso importante, né? Mas nunca tem ali uma conversa de que será determinante ou de que efetivamente fará uma enorme diferença. Então há sempre ali um limite do Ocidente. E o Zelensky tem pedido recursos militares internacionais que ele não tem recebido. Ele pediu caças ofensivos, né, que poderia utilizar para atacar a Rússia, ele não recebeu. Então há sim, tá, uma tentativa de equilíbrio por parte do Ocidente no apoio que dá. Então tem ali muito mais blefe ou retórica nesses discursos do Putin do que propriamente algo que efetivamente ele possa fazer. Ainda está longe dessa internacionalização do conflito que eu mencionei. Professor, o senhor disse que em algum momento parecia estar mais próximo um acordo. E aí depois a Ucrânia voltou atrás. O que se fala é que os Estados Unidos também acabaram agindo ali para que a Ucrânia, para que Volodymyr Zelensky não aceitasse algum termo, enfim, alguma saída, digamos, conciliada, com os dois perdendo um pouco, mas encerrando o conflito. Aliás, tem que ser dito, né, professor? Não tem mocinho e bandido nessa história, né? Não tem mocinho e bandido nessa história. Tem uma vida, é a Ucrânia. A população, né? Isso é ponto pacífico. Mas mocinho e bandido não tem, concordo. É isso. A Ucrânia tá servindo de bucha de canhão, né? É o que acontece. Essa história de você... Depois de fazer caridade com o chapéu dos outros, agora a gente está fazendo guerra, né? Então, é isso. Essa questão humanitária e tal, que é verdadeira, é real mesmo, né? As pessoas estão morrendo mesmo. Isso é fato, isso é real. Agora, vai muito além, a discussão vai muito além de apenas querer defender os ucranianos. É uma briga entre Estados Unidos e Rússia no final das contas. Agora, professor, a gente está chegando quase no final da nossa conversa, esse assunto renderia muito mais do que isso, mas eu queria saber do senhor, o presidente Lula disse que vai propor para o presidente dos Estados Unidos, e eles vão se encontrar em breve, um Clube da Paz. Parece algo tão singelo, né? O Clube da Paz, mas ele já tinha dito aqui, e o senhor achou que ele foi bem, que o Brasil manteve a postura adequada de não se envolver nessa guerra e brigar por uma saída conciliatória. Aliás, o Brasil tem essa tradição, né, professor, de agir, tinha isso, né? Depois se perdeu um pouco. Essa questão de neutralidade dava ao Brasil, em alguns momentos deu, uma posição bem importante para decidir situações que pareciam insolúveis. Não sei se vai ser o caso aqui da Ucrânia com a Rússia, mas o senhor acha que é possível a gente falar num Clube da Paz a partir dessa proposta apresentada pelo presidente Lula, professor? Bom, primeiro que é difícil, né, você encaminhar com esse formato de Clube da Paz. Você tem a ONU, que é um grande fórum, tem vários papéis, né? A ONU tem muitos papéis. Um dos papéis dela é ser esse grande fórum de discussões. Então já existe no âmbito multilateral esse clube, como ele mencionou, né? Então acho que o Brasil, ele tem um papel neutro, eu sempre defendi, inclusive, porque graças a isso, e aqui não é meu elogio ao governo anterior nem ao atual, é um reconhecimento de país, né? Tanto é que eu falei, uma decisão do Estado brasileiro, independente, a gente teve uma mudança de governo aqui no Brasil e o nosso papel aí nesse conflito está o mesmo, né? Graças a isso, a gente continua recebendo da Rússia os insumos para os nossos fertilizantes agrícolas. Então é bom a gente lembrar aqui que foi útil essa neutralidade. E tem sido útil agora também, né? Vai ser útil também, né? Você vê que teve uma sinalização do Putin muito positiva em relação ao governo anterior brasileiro e tem ao atual. Então o Brasil construiu uma relação muito boa com a Rússia nesse contexto e é importante. E tem um outro aqui, a gente não é protagonista nesse tabuleiro. Então você tem outras potências envolvidas. O Brasil não tem papel nesse cenário que possa dar alguma colaboração, além de propor uma solução. Eu falei para vocês aqui sobre as dificuldades, né, de um acordo. Então, se o Brasil conseguir, através dos seus diplomatas, que realmente são muito competentes, né, o Itamaraty é muito competente, fazer uma proposta de solução desse conflito vai ser positivo,
não é? O problema é que, como a gente não é protagonista, a gente não faz parte propriamente do cenário deste, a gente faz de outros, né? Desse cenário fica difícil a gente dar uma grande colaboração. Mas caso o Brasil consiga construir, seria realmente algo importante. E vai tratar com os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos têm interesse nesse conflito. Então, veja só, né, os Estados Unidos ganham em vários aspectos com esse conflito. Primeiro, desgastam economicamente a Rússia. A Rússia está gastando uma enormidade com essa guerra, está sofrendo sanções internacionais econômicas inéditas. Então, para os Estados Unidos, a Rússia sai menor aos olhos deles deste conflito economicamente. Então, interessa para os Estados Unidos uma Rússia que saia enfraquecida, e esse conflito faz isso. E, por outro lado, desgastou a relação da Rússia como grande fornecedora de commodities e de gás e de petróleo para a Europa. Então, em outro aspecto também, deixou a Europa muito mais dependente dos Estados Unidos e de outros fornecedores. Então, infelizmente, há um interesse americano nesse conflito. Só por esses dois itens que eu mencionei, a gente já vê que tem um ganho, né? Você tem umas perdas. Está jogando a Rússia para ser apoiada na China. Para os Estados Unidos não interessa fortalecer a China, e eles estão fortalecendo a China com esse conflito. Mas tem alguns outros ganhos, como eu mencionei. Então, a construção da paz, né, fica muito complexa, não só porque Rússia e Ucrânia, lembrando aí os termos do que disse o presidente brasileiro, eles não sabem como vão construir uma saída, mas também falar para os Estados Unidos, que tem interesse direto no conflito e tem alguns ganhos, como eu mencionei, fica muito difícil, né? Então, é plausível, é interessante o Brasil buscar esse papel de pacificador e de proponente, mas eu acho muito complexo a gente conseguir construir alguma coisa, mesmo com toda a capacidade que o Brasil realmente tem. Maravilha. Professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Como o senhor falou, a perspectiva de uma solução a curto prazo parece quase nenhuma, né? Então a gente seguramente vai voltar a falar sobre esse assunto. Professor, muito obrigado, viu? Obrigada. E bom final de semana para o senhor. Bom final de semana, obrigado.